Bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e de todas as presentes no lançamento desse trabalho organizado aqui no Instituto de Economia da Unicamp, coordenado dentro do CESIT, com a participação de vários professores do Instituto, de outros centros também, como o nosso Centro de Conjuntura, o nosso Núcleo de Estudos Industriais também. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje lançando esse trabalho. Na realidade, eu vou rapidamente dizer a vocês que, no fundo, hoje a gente cumpre uma obrigação do Instituto de Economia e do CESIT em lançar esse trabalho, que é fruto de uma pesquisa que nós fizemos com o apoio do Ministério Público do Trabalho, né, que muito nos honrou, não é, com uma parceria bastante interessante que nós fizemos com eles. E eu falo que é uma obrigação porque, num momento tão grave da vida nacional, onde, infelizmente, as discussões sobre os problemas mais agudos do país, essa discussão pouco está sendo feita, não é? Nós reunimos um conjunto de pesquisadores e fizemos esse trabalho tentando, de alguma maneira, tratar desse problema da reforma trabalhista e do trabalho no Brasil, do desenvolvimento brasileiro em geral, procurando, de alguma maneira, contribuir para o debate aqui no país. Eu quero agradecer especialmente na figura do procurador Silvio Beltramelli, o apoio do Ministério Público e do procurador-chefe, Dr. Ronaldo Fleury, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que inclusive faz o prefácio do livro. O apoio deles foi decisivo para esse trabalho, o compromisso do Ministério Público em nos apoiar e essa parceria muito boa. Quero agradecer imediatamente o apoio de vocês. Quero agradecer o apoio do Instituto de Economia na figura do professor Paulo Fracalanza, nosso diretor aqui presente, não é? Também a parceria que nós temos já de longa data com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Aqui estão presentes vários dos nossos alunos e os juízes, funcionários do Tribunal Regional do Trabalho, aqui representado pelo desembargador Gerson Pistori, que vem representando o presidente do TRT, o Dr. Fernando Borges. Não é? Fico muito contente com a presença também e agradeço a presença do Gerson aqui. E agradecer também os dois colegas que junto comigo organizaram esse trabalho, o professor José Dari Krain e o professor Anselmo Luiz dos Santos, que aqui também está aqui. São pessoas muito importantes na realização desse trabalho. E agradeço particularmente o professor Dari, que é, na realidade, a figura-chave para nós aqui nessa discussão sobre a reforma trabalhista dentro do CESIT. Não é? Estendo os agradecimentos a todos os autores, vários deles aqui presentes, não é? Alguns não puderam vir por outros compromissos, mas os autores todos que participaram desse trabalho coletivo, como eu disse, que juntou não só pesquisadores do CESIT, mas também de outros centros que fazem parte aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Tá? Então, eu não vou me estender, eu, na verdade, muito mais agradecer o apoio e o envolvimento das pessoas, agradecer a presença de todos.
quero dizer que o livro já está disponível gratuitamente no site do CESIT, né, entrada pelo site do Instituto para poder ser baixado. Também que nós temos alguns exemplares aqui, que ao final vocês poderão pegar, não é? Tem aqui na saída e lá no chão preto, no centro do pavilhão central, a distribuição de livros também. A ideia é realmente fazer esse trabalho circular tudo que for possível, tá bom? Eu não quero me estender, mas realmente um agradecimento como diretor do CESIT, um agradecimento à presença da mesa, dos convidados, e eu vou passar a palavra ao nosso diretor, Paulo Fracalanza, para que faça suas considerações. Bom, muito bom dia a todas e todos, é um grande prazer tê-los todos aqui e abrir, na verdade, esta mesa interessantíssima que vai discutir este trabalho que se chama Dimensões Críticas da Reforma Trabalhista no Brasil. Em tempo recorde, graças ao empenho dos professores do CESIT e da comunidade aqui acadêmica, conseguimos produzir este livro e temos a oportunidade bastante interessante de discuti-lo antecedendo um pouquinho, né, o dia 1º de maio. Eu tenho também a satisfação muito grande de dividir aqui a mesa com o Dr. Silvio Betramelli, que representa aqui o presidente, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Fleury, que assina o prefácio deste livro, e também aqui temos o desembargador Gerson Pistori, do 15º Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado pela sua presença. E dividindo aqui a mesa com o diretor do Centro de Estudos Sindicais do Trabalho, o professor Denis Marati Jimenez, e o Dari Krain, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais do Trabalho. Este é um trabalho que, como o professor Denis já afirmou, envolve uma parte aqui da comunidade acadêmica e pesquisadores também, mestrandos e doutorandos do Instituto de Economia, e representa, eu acredito, um bom exemplo da tradição que este instituto persegue desde sua fundação. Não vai passar desapercebido para todos quando receberem seus exemplares, que aqui, ao final da capa do livro, aparece aqui um selo comemorativo dos 50 anos do Instituto de Economia. E dizemos isso com muita honra, embora os 50 anos, como já disse outras vezes, é um pouco uma licença poética, né? Na realidade, o Instituto ele surge em 1968 como um departamento, que é o Departamento de Economia e Planejamento Econômico, ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que estava, na verdade, sendo organizado naquele momento, e como instituto anos mais tarde. Mas, de qualquer forma, um embrião, e as figuras ali fundadoras, o professor João Manuel Cardoso de Mello, o professor Luiz Gonzaga de Mello Beluso, Wilson Cano, já estavam juntos neste projeto pioneiro do Zeferino Vaz de construir, né, neste campus, aqui num grande canavial, era um grande canavial, né? Trazer a cultura para o canavial, né, com uma certa indisposição, obviamente, naquele momento, da principal universidade, que era a USP, né, que não entendia muito bem por que haveria de existir outra universidade em Campinas, mas, de qualquer forma, foi organizado um projeto interessantíssimo e que, no campo das humanidades, vejam bem, em plenos anos de chumbo, 1968, gozava de uma grande autonomia para pensar na implantação daquilo que viria a ser o Instituto de Economia de uma forma bastante inovadora. Bastante inovadora. Eu digo bastante inovadora porque, obviamente, se aproveitando daquele momento e com uma certa, digamos, blindagem, né, aqui dentro da Unicamp, que o Zeferino garantia, ou teve que garantir em vários momentos críticos, estes professores e o conjunto depois de professores que vieram se somar a estes inicialmente, pensaram em organizar uma reflexão sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre os caminhos do desenvolvimento, sobre as alternativas que se abriam para
uma tentativa de civilização nos trópicos, que era algo bastante inusitado no campo da economia, partindo, obviamente, de uma apreciação bastante cara à época, que era a possibilidade de pensar estes processos a partir do estruturalismo histórico, e organizando uma reflexão que tinha por ponto de partida a absoluta necessidade de enfocar os processos de transformação a partir de um profundo conhecimento da história, da formação do capitalismo no plano mais geral e da formação específica do capitalismo, da formação econômica deste rincão, né, que chamamos Brasil. E este projeto, é claro, que também se beneficiou de um grande, digamos, ecletismo a partir no momento inicial, mas que veio a se figurar como uma perspectiva muito interessante, que era cotejar a visão de grandes intérpretes do capitalismo e tentar estabelecer relações que hoje nos parecem bastante tranquilas, mas que à época causavam grandes debates entre intérpretes do capitalismo, Keynes, Marx, Schumpeter, Kalecki e tantos outros, Weber, num campo interdisciplinar bastante vasto. E este trabalho aqui, ele se figura, é isso que eu queria dizer, eu acho que nesta boa tradição. Porque aqui temos um momento de uma reflexão crítica sobre os descaminhos que temos trilhado, sobre, na verdade, a dimensão do que significa este retrocesso em termos de direitos, sobretudo na legislação do trabalho, algo que, é claro, não passou desapercebido para muitos de nós, que escreviam durante um pequeno momento, né, onde vislumbrávamos uma perspectiva de ampliação dos direitos e de um caminho no sentido de uma civilização um pouco mais próspera, mas avaliávamos que estas conquistas que havíamos logrado eram, por demais, tímidas, frente aos desafios estruturais que nos rondam, e também que poderiam, em breve espaço de tempo, serem revogadas e revertidas. Talvez o tão breve espaço de tempo não imaginávamos, né? Mas é realmente assim que ocorre. Então é um momento singular que estamos vivendo, e é claro que aqui a grande vitalidade que nós vemos, não apenas do Instituto, mas da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, né, é que a universidade continua a funcionar, ainda bem, como um espaço privilegiado para que, nestes momentos de grande perplexidade e de necessidade de enfrentamento, temos aqui a acolhida para que possamos conversar e enfrentar estas dificuldades. Então, eu acho que temos aí uma jornada interessante de apresentação deste livro e é claro que imagino do interesse de todos depois discutirmos as teses que aqui se enunciam, tá? E fazer um grande diálogo que permita nos compreender por que afinal chegamos aqui. É claro que o momento é absolutamente crítico no caso do Brasil, mas no mundo também. Conversávamos há pouco, né, da dimensão do problema da flexibilidade do trabalho, na verdade, em plano mais mundial. O último relatório da OIT dá conta, além de um contingente relativamente expressivo de desempregados, 42%, né, da força de trabalho mundial empregada está presente em trabalhos vulneráveis. E, obviamente, como essa é uma cifra mundial, quando a gente pega os países emergentes, pode chegar a 77% da força de trabalho em condições vulneráveis, né? Quando a gente pega, por exemplo, o contingente de trabalhadores trabalhando até com $1,90 diários, né, de renda per capita familiar, a gente está falando da bagatela de 300 milhões de pessoas, e se pegarmos daí o contingente que vai até $3,90, são mais 400 milhões de pessoas. Então, obviamente, que a coisa vai mal, né? E o avanço que se percebe no mundo hoje, frente à grave crise que vivemos, e esta grave crise ela se anuncia não apenas como um slowdown, uma desaceleração, que alguns começam a crer mais permanente. Há vários autores que dizem, será que vivemos um novo normal?
de um período de desaceleração mundial. Mas há uma preocupação, sobretudo, de que o crescimento, quem estava a dizer, da agenda, Dari, né? Da agenda, isso, Dari? Da agenda de 2030, do desenvolvimento sustentável, quer dizer, a projeção... Objetivos do desenvolvimento sustentável, teríamos que crescer algo, a bagatela, até o ano de 2030, algo equivalente a 7% ao ano. Né? A questão é risível, né? Mas, de qualquer forma, a dificuldade de novamente crescer, ela é tremenda, e o que se diz é que... O que se diz, não, os dados estão aí para quem quiser olhar, né? O crescimento ele não provoca mais uma aceleração do emprego como provocava antes, né? Então, a elasticidade do emprego em relação ao crescimento diminuiu tremendamente. E continua a diminuir em função, inclusive, de transformações tecnológicas que estão em curso rapidamente e se processam no mundo. E há outras dimensões críticas, né? Há outras dimensões críticas, porque não é para menos. Quando a gente pega um grande autor como o Polanyi, outro destes grandes intérpretes, né? Ele dizia que este processo de conformação e de formação do capitalismo, ele envolve, na verdade, um processo de lutas históricas, né? E de transformação dos modos de vida que é bastante complicado, para dizer o mínimo, bastante conflituoso. E há, no capitalismo, que transformar algumas coisas, algumas dimensões, né, das atividades produtivas e da forma simbólica em que se processam as relações sociais em mercadorias. E ele dizia há 3 mercadorias em especial, que são mercadorias fictícias e que têm que ser transformadas em mercadorias e serem negociadas num mercado. Há que se transformar o trabalho numa mercadoria, há que se transformar a terra numa mercadoria, há que se transformar a moeda numa mercadoria. Então, o Polanyi escreveu, iluminado, na verdade, por uma compreensão histórica dos processos que deram origem a essas transformações e criação de mercados e toda a brutalidade envolvida nesta transformação. E aqui estamos a ver, né? Os limites, obviamente, deste processo, desta forma de organização social que criamos, e aqui estamos a discutir o trabalho. Mas outra dimensão crítica também é a questão da terra, do ambiente. E outra dimensão crítica que muitos de nós aqui temos nos comprazido em pensar, né? É a questão da moeda. Ou seja, estamos numa encruzilhada histórica dessas que, provavelmente, os historiadores lá para frente vão dizer tempos interessantíssimos. Né? Para quem habita este momento do tempo, não é tão interessante, né? Quer dizer, a gente diria tempos angustiantes. Mas são tempos interessantíssimos neste sentido, né? De que realmente vivemos uma encruzilhada como poucos imaginavam, e as perspectivas que nos iluminavam, né, de uma miragem europeia, né, e de uma transformação que poderia civilizar os trópicos vão se tornando cada vez mais distantes. Então, bom, estou dizendo tudo isso para dizer, é realmente fantástico que a gente possa, em determinados momentos, parar e discutir essas questões. E que a universidade ainda permita este espaço. Então, longa vida à universidade pública e esperamos que estas manifestações se frutifiquem, continuem a frutificar. Então, muito obrigado e passo a palavra para o nosso mediador. Uma boa jornada a todos. Bom, eu quero registrar a presença do nosso ex-aluno, né? Deputado federal Vicentinho, né, que sempre prestigia as atividades aqui do CESIT. E também, eu falei nos agradecimentos, eu quero registrar aqui a presença de um dos autores do livro, o professor Pedro Rossi, que é diretor do Centro de Conjuntura, que é um centro que tem feito vários trabalhos com a gente aqui, e eu acho que é uma parceria muito importante
dos núcleos e centros do Instituto de Economia nesse momento, né? Também quero registrar que esse livro não só, isso foi para nós muito importante, não só a gente conseguiu juntar pesquisadores de diferentes centros e núcleos aqui do Instituto, mas também com a participação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas também, né, aqui representada a figura da professora Andréa Galvão, que também é uma das autoras, né, dos trabalhos, de uns capítulos do livro. Tá bom? Eu vou passar a palavra aqui ao Dr. Silvio, do Ministério Público do Trabalho. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite e cumprimentar os professores, professor Paulo, professor Denis, professor Dari, Dr. Gerson também. Agradecer o convite e as palavras e, antes de mais nada, dizer que o Dr. Ronaldo Fleury pediu desculpas por não poder vir. Ele está numa correria danada lá em Brasília, entre outras coisas, por causa da reforma trabalhista. Mas ele já teve a oportunidade de encaminhar os parabéns pela obra e a felicidade que a gente tem de poder ter entabulado esta parceria. Para mim, pessoalmente, também é motivo de muita satisfação e muita honra poder subir nessa mesa, né? Porque meu lugar sempre foi ali, né? Eu venho da área jurídica, mas eu habitei muito esse espaço aqui na época do meu mestrado em Direito, mas eu saía para cá. Então, assim, essa quedinha é antiga minha, né? E sempre que eu venho aqui eu encontro gente, amigos, colegas, estou vendo vários aqui, e para mim estar aqui nesse meio eu digo que é um pouco desconfortável, sim, mas também motivo de muito prazer. Bom, eu queria contar um pouquinho da nossa, se vocês me permitem, narrar um pouquinho de como que a gente chega. A gente não, vocês chegam nessa publicação, né? Nós fizemos muito pouco. E isso se entrelaça com a história da reforma trabalhista. Eu sou muito tranquilo para falar da reforma trabalhista e eu me acho um privilegiado porque eu faço parte de uma instituição que desde o início dessa história se posicionou institucionalmente contra, né? Quem acompanha sabe que quando ainda era algo que será que vai, será que não vai? Porque assim, eu vejo essas iniciativas que são permanentes, olha eu aqui dando uma de entendido, mas que são permanentes no capitalismo, especialmente demandas próprias do neoliberalismo que a gente já conhece, a questão da flexibilização das relações de trabalho e tudo mais. Mas a gente sempre tendia a ver como aquele cachorro bravo preso com corrente, né? Então ele vem, corre, tenta dar uma mordida, tenta e volta. A gente ficava naquela expectativa. Acontece que o cachorro se soltou e a coisa está acontecendo, e aconteceu como uma avalanche, né? A própria tramitação da reforma trabalhista mostra isso, né? A gente tem ali um projeto que tinha 2, 3 páginas, de repente vira um substitutivo de 200, uma correria para fazer uma discussão, audiências públicas, em um mês, em cima de 2 ou 3 páginas. Então, coisas são preparadas. O Ministério Público estava ali também, junto com vários outros setores da área pública e setores sindicais, enfim, explicando o que aquelas 2 ou 3 páginas já trariam de malefícios. E aí a gente, não sei se a gente pode dizer que a gente é pego de surpresa, mas a gente nunca acredita que a ousadia pode ser tão grande. Aí aparece aquele substitutivo, hoje já com alguns indicativos, inclusive, de que computadores saíram os textos que foram parar no substitutivo, quer dizer, coisas gravíssimas. E esse rolo compressor passa por cima das pessoas, com as pessoas completamente atônitas, inertes,
e aí quando eu falo pessoas, eu falo em geral a sociedade, né? Não vou generalizar. E aí nós, dentro da nossa instituição, nós olhamos um para o outro e falamos, e agora? Né? Então, na história da tramitação do projeto da reforma trabalhista, para falar um pouquinho do Ministério Público, de MPT, o MPT editou nota técnica, participou de todas as audiências públicas, foi conversar em gabinetes, enfim, desdobrou-se, né? Produziu material jurídico sobre o caso e fomos pegos de surpresa naquele processo legislativo extremamente célere para uma mudança tão crucial, né? Bom, a partir do momento que a reforma trabalhista é aprovada, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, então, ele decide, de maneira estratégica, formar alguns grupos de trabalho, chamados GTs. Esses GTs foram formados basicamente para elaborar estudos técnicos do ponto de vista jurídico da reforma trabalhista. Então ele convida não dá para ter todo mundo, hoje nós estamos aí por volta de acho que mais de 700 procuradores no Brasil todo, a carreira é federal, é nacional. Ele forma os GTs com cerca de 5, 6 procuradores, ele vai atrás de pessoas que tenham experiência na lida e no estudo do assunto. Eu também tive a honra de fazer parte do GT que estudou a compatibilidade das normas da reforma trabalhista com as normas internacionais, um GT que foi apelidado de GT da convencionalidade. Junto desse também teve o trabalho feito por um GT da constitucionalidade, houve um GT de técnicas de hermenêutica jurídica, um GT sobre a questão da terceirização, e o nosso procurador-chefe então chama todo mundo lá para Brasília. Agora eu posso contar, porque está público. Ele chama a gente lá para Brasília, todos os GTs, coloca a gente numa mesona grande, manda fechar a porta, fala, gente, e agora? O que nós temos para hoje? E o que nós temos para ontem? Porque a reforma está aí, né? E foram feitos trabalhos muito bons, mas a questão jurídica, gente, eu tenho colegas aqui que podem não me deixar mentir sozinho. A questão jurídica, ela não é complexa. A questão da constitucionalidade da reforma, ela não é complexa. A questão da convencionalidade da reforma, ela não é complexa, né? Um autor que a gente estuda muito no direito, né, que é a base do pensamento jurídico ocidental, aqui no Brasil não é diferente, que é o Hans Kelsen. Ele mesmo, com a teoria pura do direito, com o direito sem participação de valores, sem posicionamento, enfim, o direito neutro, ele mesmo admite, no final do livrinho dele, que são páginas que normalmente o pessoal não lembra delas, em 5, 6 páginas ele explica que o ato da aplicação do direito, da solução dos casos pelo direito, é um ato que envolve um movimento duplo. Ele é um ato de conhecimento, esse ato de conhecimento, ele é um ato de descoberta dos possíveis sentidos da norma jurídica. Então ele mesmo admite que a norma jurídica tem sentidos diferentes. É coisa que quando a gente explica para quem não é de direito não entende, né? A pessoa quer saber se ela vai ganhar ou perder a causa. Quando a gente fala depende, a pessoa acha que a incompetência é nossa. Mas não é incompetência. Esse é um fenômeno que faz parte do direito. O direito ele manifesta em linguagem com poder. Então há que haver interpretação. E ali do processo de interpretação nascem sentidos. Então o ato de conhecimento é um ato de conhecer esses sentidos. Mas a esse ato de conhecimento alia-se um ato de vontade do aplicador do direito. Esse ato de vontade, ele é exatamente o ato da escolha entre quais dos sentidos vai vigorar para a solução daquele caso concreto. Então, quer dizer, se Kelsen, que pretensamente apresenta uma teoria científica pura do direito, admite isso, né, então temos nós também que admitir. Então, a reforma trabalhista, então, a edição da lei, no nosso entendimento, ela é o começo, ela não é o final de nada. A partir daí instala-se uma disputa. E eu estou falando do campo jurídico. Instala-se uma disputa de interpretação. Os possíveis sentidos vão aparecer e aí nós vamos depender de um ato de vontade.
Do ponto de vista jurídico, na visão do Ministério Público do trabalho jurídico que a gente fez, são muito poucos os sentidos possíveis, né? Quando você tem uma proposta que tenta, logo no começo, mudar a CLT para dizer que o Poder Judiciário não vai poder examinar eventuais ilegalidades nos acordos e convenções coletivas, que por essa mesma reforma passam a ter valor superior à lei, ali você já vê que nós temos problemas sérios, né? Inclusive num contexto problemático de representatividade sindical como a gente tem. Ali a gente já vê que a gente tem problemas sérios. Quando uma outra coisa uma outra decisão inexplicável, do ponto de vista jurídico também, se aprova a existência de um artigo onde se tenta dissociar a questão do limite da jornada de trabalho com a questão da saúde do trabalho. Quer dizer, é mais ou menos como tentar separar o H2O, né? Dizer que a água ou não tem o H ou não tem o O. Não dá. Não dá. E aí não é uma questão jurídica, é uma questão fática. O limite da jornada de trabalho ele existe por um motivo, a limitação por um motivo de saúde. E aí, entre tantas outras coisas que, enfim, muita gente já sabe e outras tantas não, né? Como, por exemplo, um teletrabalho que já é de início entendido como um trabalho que não sujeita a um limite de jornada porque ele é feito fora do ambiente de trabalho. Mas com as condições tecnológicas que a gente tem hoje, o sujeito ele tem que se logar. Ele é mais... Hoje estudos mostram que o trabalhador que trabalha em teletrabalho, ele é mais vigiado, a condição de vigilância e de cobrança é maior no teletrabalho por causa das ferramentas eletrônicas, né? E a gente tem essa dissociação clara lá. Temos problemas de acesso à justiça. A questão das custas colocadas para o trabalhador, por exemplo, numa perícia, né, em que ele eventualmente perca. E a gente tem visto aí nas últimas 2 semanas saíram os primeiros números sobre a curva para baixo das reclamações trabalhistas e muita comemoração, né? Muita gente dizendo que é porque os problemas trabalhistas se resolveram, né, numa atitude completamente... Basta pensar um pouco para saber que não é isso. Então, quer dizer, nós estamos nesse ambiente histórico, como o professor Paulo disse, que é muito interessante para quem for estudar, mas para a gente é muito complicado. E então, voltando para os GTs, a gente estava lá na reunião, e aí as teses jurídicas apareceram, e aí a gente estratégias, né? Ajuiza ação, não ajuiza ação, pergunta a opinião do judiciário, não pergunta a opinião da cúpula, pergunta a opinião da base, o que a gente faz, né? Aí isso eu já não vou falar, obviamente. Mas as teses jurídicas apareceram com certa facilidade, os materiais estão preparados, alguns deles são públicos, vão ser compartilhados com a sociedade civil, com os juízes, com os auditores fiscais, já começaram a ser compartilhadas. Mas em determinado momento eu pedi a palavra lá e falei assim, eu acho que esse movimento é muito interessante, a gente precisa fazer. Talvez nunca antes o Ministério Público do Trabalho tenha sido chamado a exercer o seu papel de instituição e o seu papel histórico de uma maneira tão ferrenha, né? tão evidente, tão eloquente. Mas a gente não pode achar que só competição a gente vai conseguir enfrentar esse movimento, que é um movimento muito forte. E que ele é um movimento que, na minha opinião, ele não se instala só com força jurídica, força de lei, ou movimentação, ou acordos no Congresso, ou, enfim, a leniência do Poder Judiciário em algumas situações específicas. Isso vem muito embasado, como tudo hoje no mundo, especialmente no Brasil, isso vem embasado com um alicerce informacional muito importante. A questão da informação é muito importante. A questão do dado, a questão da argumentação fática qualificada.
a gente também precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar difundindo só tese jurídica. A gente sozinho nós não vamos dar conta. A gente tem que fazer o nosso papel, vamos fazer, mas a gente tem que explicar para a sociedade o que vai acontecer. A sociedade tem que entender, o juiz tem que entender, que não é uma questão simplesmente de escolher a tese A ou a tese B. Então, o procurador do trabalho, o juiz, o advogado, ele tem que entender que determinada tese reverberada, entendida de um ponto de vista holístico, né, com uma visão, para usar um termo que nos é caro na academia, de totalidade. Qual é o reflexo disso? Né? E eu acho que a gente tem que também, então, ir atrás de, como instituição que tem uma certa penetração nos meios de comunicação, a gente tem que ter informação qualificada para oferecer. E aí, quem é do serviço público vai poder também não me deixar mentir sozinho. Toda vez que alguém dá uma boa ideia, todo mundo fala, nossa, que excelente. Né? Como é que você vai fazer isso? Você. Então quem dá a ideia, mas brincadeiras à parte, imediatamente, quando eu recebi essa pergunta, eu falei, só tem um lugar para a gente correr, que eu vejo, é o CESIT. Né? E aí, todo mundo, obviamente, concordou, e aí eu fiz o contato aqui com o professor Dari, depois com o professor Denis, e falei, gente, e aí, tem alguma coisa para sair, o que não tem, como é que tá, porque a gente acha que essa informação tem o mesmo poder, ou retificando um poder maior do que o poder só de embate de teses jurídicas. E o professor Dari falou, olha, nós estamos tentando, nós estamos nos organizando, nós temos aqui, tal. Eu falei, tudo bem, mas nós estamos em setembro, né? Foi setembro, professor? Agosto. Nós estamos em agosto, a reforma entra em vigor em novembro. A gente precisa disso para novembro. No começo ele deu uma suspirada, eu lembro bem dessa suspirada. Aí eu expliquei para ele qual era a ideia. Claro que a gente só queria saber o que estava sendo estudado, ele passou quais eram as pesquisas, ele falou, nós só vamos precisar nos organizar melhor aqui e tal. Eu falei, tudo isso que vocês estão fazendo interessa para a gente, mas interessa para a gente principalmente até novembro. E aí saíram os textos preliminares, né, que então embasaram esse livro aqui. Então, nós no Ministério Público só temos a agradecer o esforço hercúleo que foi feito por todos os pesquisadores, né, as discussões, vocês fizeram questão sempre de nos inserir, nos convidar. Eu, quando tinha possibilidade, vinha, acompanhei os trabalhos desde o começo. O Procurador-Geral do Trabalho e as pessoas que conhecem esse trabalho estão fazendo um esforço também para que isso reverbere dentro da nossa instituição. Semana passada mesmo nós tivemos uma reunião estratégica aqui na Procuradoria e eu falei que toda a peça jurídica nossa devia começar com dados que constam daqui. Toda. Parecer, petição inicial de ação civil pública, petição de juntada, juntada de procuração, tem que ter. Porque, e aí eu me encaminho já para terminar, eu acho que a nossa maior arma é a informação, e isso aqui é um produto valioso de informação. São dados trabalhados, avaliados, são dados públicos. Estava conversando com o Dr. Jordani lá dentro, a gente está falando. A gente é muito demandado para falar sobre a reforma e às vezes em alguns espaços que a gente não entende nem porque que chamam a gente, porque já sabe a nossa opinião. Então se chamam provavelmente para a gente apanhar um pouco. Ou então para saber o que a gente pensa, para ver como é que vai lidar. E normalmente a gente consegue vencer resistências quando nós temos um discurso qualificado, com informações, com dados. A gente vive um momento de polarização em que qualquer coisa que você fala, dependendo da palavra que você cita ou do nome da pessoa que você usa, os ouvidos já se fecham, as mentes já se cerram, você não consegue estabelecer um diálogo. Então, só que se a gente não estabelecer um diálogo, a gente não vai romper com esse processo de inércia, penso eu. Né? Claro que tem um momento que esse diálogo tem que ser mais
mais ferrenho, tem que ser mais... Há um momento do grito, há um momento do diálogo, mas eu acho que nessas instâncias hoje, onde paira muita dúvida, como são as instâncias que lidam com o direito, a gente tem que qualificar esse debate, mas a gente tem que trazer o papel social do direito e do aplicador do direito, a gente tem que deixar isso claro. E para a gente deixar isso claro, nada melhor do que tratamento de informações. Então, o que a gente vê aqui são dados, interpretação de dados. Então, quando você vai falar, segundo os dados. Então, há textos aqui comparativos. Outra coisa, o que está acontecendo aqui, a gente já viu acontecer. É claro que não é igual, as economias se diferem, as sociedades se diferem, mas a gente já viu isso acontecer. Portugal, Espanha, México, Chile, já tem um bom indicativo, então essas coisas têm que ser trazidas à tona. E aí eu vou ousar falar que a gente tem que multiplicar contra-informação, porque isso aqui é contra-informação. A gente está vivendo um momento em que, e talvez seja pior do que antes, porque antes a alienação ela era por falta de informação. Hoje eu estou vendo muita alienação por excesso de informação equivocada, maquiada, deturpada. Né? Hoje na sociedade do curte e compartilha sem ler, você curte e compartilha porque alguém curtiu ou compartilhou, porque você olhou a chamada. A única chance que a gente tem é de produzir contra-informação por caminhos nossos, e todos nós temos responsabilidade nisso. A gente não pode se cansar do debate. E do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, então, para encerrar, do que tange a gente, a disputa está só começando. A gente vai tentar ao máximo cumprir o papel que a gente tem que cumprir, que hoje é um papel de resistência. Né? O nosso papel institucional, e eu sou muito feliz por poder falar que essa é uma postura institucional, continuará sendo um papel de resistência, com seus limites, mas contando que com isso a gente possa abrir caminhos. Eu acho que informação e sensibilização são absolutamente fundamentais. E essa obra cumpre, e aí meus parabéns a todos e a todas que participaram, essa obra nos dá uma ferramenta, um subsídio importante para a gente poder fazer isso. Obrigado, desculpa ter me estendido. De fato, o Silvio falou da velocidade que foi feito o trabalho. Realmente, no início nós ficamos um pouco... não vai dar certo, não vai dar tempo, tal, e realmente nós fomos vencendo as barreiras formais e de toda a natureza, e o trabalho saiu uma versão no momento que a reforma entrou em vigor, e agora depois nós consolidamos o livro, que foi outra feito em alta velocidade. A capa, a gente brincou agora há pouco, cuidado para não sair a tinta na mão, porque fresco, né? Porque também nós fizemos questão de fazer o lançamento hoje por ocasião do 1º de maio, que sempre foi, historicamente, uma data importante para todos aqueles que atuam na área do trabalho e, na verdade, para o país. Né? É uma data das mais importantes, as datas nacionais mais importantes, digamos, do Brasil moderno. Eu vou passar a palavra já rapidamente para o Dr. Gerson Pistori fazer suas considerações. Eu não sabia que tinha que falar, não, mas tudo bem. Eu estava conversando antes de começarmos aqui a nossa mesa e lembrei que em 2002, nós nos lembramos, eu fiz parte da primeira turma que participou do convênio entre o CESIT e a Escola Judicial do TRT da 15ª, não é, professor Anselmo? E o macro e o micro, né? Etc. e o professor de História, com quem eu gostava muito de ouvir a aula, era o professor Zé Ricardo, que está aposentado, e ele trouxe uma perspectiva
e muito interessante à época para mim, que era a perspectiva de que o Brasil é constituído, na nossa história, de privilégios. E nesses privilégios nós temos sobre as costas da população esses privilégios que pesam, e durante os 4 séculos de colônia, os 4 séculos de escravidão, nós tivemos o peso do privilégio da raça, do privilégio da religião, do privilégio da propriedade, do privilégio extensivo, originário inclusive da própria Idade Média, né? E a questão do privilégio pesando na constituição do nosso país. E quando aqueles positivistas, né, Magda, que montam a proposta do Estado Novo, se lançam na perspectiva de propor uma grande nação, desenvolvimentista, etc., eles percebem que nessa estrutura de privilégio, e como eles não eram democráticos, eles percebem que tem que enfrentar a situação de privilégios para atender uma situação de resgate econômico, que era a busca de uma industrialização. E nesse resgate econômico para a busca de industrialização, eles que não tinham uma perspectiva de permitir que houvesse um conflito natural de classes, etc., eles eram de formação autoritária, eles não permitiriam nunca que houvesse greve e assim por diante. Eles propõem, então, uma criação em cima de um incipiente direito do trabalho, luta por direitos do trabalho de uma classe trabalhadora ainda incipiente. Eles montam uma estrutura de formar um direito básico para que houvesse condições da industrialização. E a CLT é imposta como um formato de privilégio de Estado para com a estrutura da sociedade brasileira. E nessa estrutura montada e implementada via CLT, se propõe exatamente um assinte àquelas forças que detinham o privilégio contra uma nova força de privilégio de Estado, que é dar condições para que os trabalhadores urbanos pudessem ter condições de trabalho. E nessa estrutura, como ele disse, o Zé Ricardo na época muito bem, a imposição da CLT foi um sapo na garganta dos dominadores, um sapo na garganta das classes dominantes. E nós acabamos de ver que as classes dominantes estão vomitando o sapo agora. E eles fazem isso, eles que tinham montado uma situação de ter que engolir o sapo, conseguiram reverter, né? Como tem criança pequena, quando consegue fazer o regurgitamento, eles regurgitaram agora as propostas de cunho ultraliberal, de autonomia total com relação aos direitos contratuais, numa perspectiva inclusive ultrapassada em termos jurídicos, mas eles fazem o regurgitamento no formato liberal do Código de 1916, que foi escrito em 1899. Ou seja, é o total liberalismo efetivo histórico. E é interessante observar que a gente tem hoje esse vômito na nossa mão, e esse vômito ele traz situações de complicada inserção na nossa sociedade. Claro que o judiciário, nós temos, na perspectiva do judiciário, nós temos uma visão da deusa Têmis, que é grega. Aliás, um aviso para o pessoal que acha que o direito ocidental é de formação romana, não, ele prioritariamente é de formação grega, né? São os gregos que trazem o princípio e a situação da justiça, né? Se a gente pega lá os dramaturgos clássicos de século V a.C., nós vamos ver lá, através das histórias contadas de Édipo Rei, de Eurípides, de Sófocles, etc., a gente vai ver exatamente a passagem do direito primitivo para o direito clássico no aspecto grego,
né? Exemplo, a situação quando Eurípides conta a história de Ésquilo sobre a questão... desculpa, estou terminando, calma. Quando ele trata da luta entre o filho que matou o pai e uma situação que ele, ao matar o pai, foi fruto da questão... Não, o filho que mata a mãe porque ela tinha matado o pai. E essa história de matar a mãe representa, naquele contexto histórico primitivo, algo que atenta contra o direito de sangue, né? As iríneas vingadoras, né? E essa questão do sangue é muito primitivo. E aí é levada a questão da luta entre se deve ou não ser morto, porque ele tinha matado a mãe, quando aí surge a escolha por parte de Palas Atenas de 6 casais que vão julgar a situação de Ésquilo, e ali é empatado, e aquele empate redunda na absolvição por Apolo, porque quando há dúvida há que se preservar o réu. Essa perspectiva do justo é uma perspectiva que reflete sobre princípios históricos. Nós vemos que esses princípios do justo, que pertencem, no primeiro momento, ao chamado direito natural, eles se preservam historicamente. São usados depois, inclusive, no próprio Tribunal de Nuremberg. Essa perspectiva, portanto, mostra que nessa busca do justo, a justiça tem que ter a venda nos olhos, mas isso não significa que ela não tem sentidos, isso não significa que ela não tem paladar, isso não significa que ela não tem olfato, isso não significa que ela abre mão de sentir quando é quente, quando é frio. E assim a justiça tem que ter uma percepção muito mais de cunho total do que simplesmente visual. Até porque no direito penal todo mundo diz que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Nesse contexto, portanto, eu deixo aqui pelo menos uma perspectiva de que a justiça está preocupada com o calor e o quente, o amargo e o doce. O olfato está sentindo o cheiro do vômito. E é nesse sentido que eu deixo uma palavra de esperança. Muito obrigado. Bom, vou passar já a palavra para o professor Dari, que falará mais precisamente sobre o livro, né, e sobre o que nós fizemos, né, e obrigado pelas palavras, Gerson. Obrigado mesmo pelas palavras aqui. Tá? Vou segurar aqui na mão, fica mais fácil. Bom dia a todos e a todas. Eu também quero dizer que é uma alegria para nós, vamos chamar no processo de caminhar, de estudar a reforma trabalhista, é um momento importante que a gente consegue socializar um trabalho realizado. Nós temos muitas tarefas ainda pela frente. Eu queria começar fazendo o Silvio nos colocou uma certa responsabilidade muito forte, inclusive nas suas palavras aqui, da importância do nosso estudo. Mas nós também queremos dizer que é uma grande satisfação poder estabelecer essa parceria com o Ministério Público. O professor Denis já fez referência à nossa intervenção inicial. E aqui nós, quando o Ministério Público, o Silvio, na pessoa do Silvio, nos procurou para fazer isso, nós já estávamos aqui também trabalhando em torno do tema da reforma trabalhista. Então eu vou contar um pouco o reverso da mesma história, combinada com a história que o Silvio contou. E por que quer dizer assim, que essa obra ela é uma segunda já que a gente tem sobre a reforma trabalhista construída de forma coletiva. Nós,
logo que a reforma começou a ser discutida no Congresso Nacional, nós compusemos aqui no âmbito do CESIT um grupo de estudos sobre a reforma trabalhista, reunindo estudantes aqui da pós-graduação, mestrado, doutorado, graduandos e professores, para começar a estudar todos os impactos, o sentido da reforma trabalhista, o significado da reforma trabalhista. E logo apareceu uma das ideias que foi concretizada, de foi construir um dossiê de interpretação na natureza da reforma trabalhista que estava sendo aprovada no Congresso Nacional, né? E esse dossiê surgiu a partir desse grupo de trabalho, mas 4 pessoas particularmente se empenharam fortemente na sistematização de várias contribuições que nós solicitamos para profissionais que estudaram o tema, e que estudam o tema. Então a Andréia, a Magda, a Marilane e eu fizemos essa sistematização dos resultados a partir desse trabalho do GT e de outras contribuições de outros professores de diferentes disciplinas também do conhecimento, de história, direito, economia, sociologia, pelo menos estou lembrando dessas áreas aqui que contribuíram para o dossiê. E o dossiê acabou coincidindo a sua publicação um mês, quase no mesmo período que a reforma estava na fase final de votação no Congresso Nacional, né? E ela acabou sendo, na nossa avaliação, um grande subsídio para o debate em torno da reforma, inclusive uma parte dele foi lida no Congresso Nacional, né? Para mostrar o resultado nesse nosso estudo. Então, quando o Silvio procurou, nós tínhamos acabado de publicar há pouco tempo esse dossiê, ainda estávamos atualizando ele, porque entre aquilo que nós estávamos estudando e depois aquilo que foi efetivamente aprovado no Senado Federal, tinham certas diferenças e precisávamos adaptar. Nós acabamos o dossiê efetivamente, aquilo que está publicado no site do CESIT, em setembro do ano passado, né, a última versão de setembro do ano passado. Quando o Silvio nos procurou, então, nós tínhamos acumulado isso e claro que nós aceitamos esse desafio, mesmo tendo um problema de tempo objetivo, isso se reflete obviamente no próprio resultado do trabalho, né, quando você procura fazer tudo muito rápido, nem sempre a gente consegue fazer com a profundidade que a gente gostaria, mas esse desafio só foi possível porque uma série de outros professores também se engajaram no projeto, mas vários alunos da pós-graduação se engajaram no projeto e eu queria agradecer pessoalmente a todos esses professores, alunos e todos os colaboradores que nos ajudaram a enfrentar o desafio colocado pelo Ministério Público que resultou no livro de hoje. Então quero agradecer profundamente isso. E agradecer também que a gente conseguiu, e isso para nós é uma alegria, expandir para além do CESIT. Isso para nós sempre, pessoas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do SECOM, do NEIT, acho que foi isso, né? São esses centros que acabaram discutindo. Fizemos um debate com várias pessoas aqui contribuindo, dando sugestões. O Ricardo, por exemplo, Carneiro, no debate dos textos preliminares, aí teve uma participação bastante importante. Outros professores aqui do CESIT que não tiveram tempo de participar, mas também depois ajudaram a discutir os textos, né? Aqui o professor Baltar e tantos outros aqui também do próprio CESIT. Então quero agradecer a todos pela contribuição e a ajuda que deram para viabilizar a obra e obviamente agradecemos os colegas que ajudaram a organizar mais diretamente o dossiê, o Anselmo e o Denis, aqui que deram suporte e apoio para essa obra se viabilizar. Mas só um pouquinho desse histórico, que agora eu quero entrar um pouquinho mais. Nós organizamos o livro tendo como perspectiva 3 contribuições fundamentais, pelo menos na minha leitura. Pode ser que depois a gente abra a palavra, os outros podem colocar outras questões. A primeira questão fundamental para nós colocados é necessário produzir um diagnóstico, vou dizer um pouco mais, do mundo do trabalho e suas implicações antes da reforma, para estabelecer uma espécie do marco zero, para depois podermos acompanhar os desdobramentos da reforma. Então, ou seja, os artigos aqui todos escritos, com exceção do último, aqui que já traçam um certo cenário de consequências da reforma, todos os outros artigos são baseados em informações pré-reforma, para fazer um diagnóstico do que é o mundo do trabalho, em suas diferentes dimensões pré-reforma. Tá? Então vocês vão ver que são os dados, o livro não tem a pretensão de fazer um balanço das consequências da reforma, até porque isso não é possível. Tá?
Então a ideia é de estabelecer esse marco zero, olhando o que é esse mundo do trabalho desestruturado que nós vivemos, que nós temos no caso brasileiro. Apesar das relativas melhoras, né, desse mercado de trabalho, e elas não são pequenas, né, você tem uma série de indicadores que de fato melhoraram substantivamente entre 2004 e 2014, né, mas como característica estrutural ainda é o mercado de trabalho com altíssima informalidade, com salários muito baixos, com ocupações bastante precárias, né, com tendências também de flexibilização do trabalho que vem desde os anos 90, colocado na sociedade brasileira, e desde os anos 80 colocado nos países centrais. Tá? Então, esse é o mercado de trabalho que nós temos que analisar. Com o sindicalismo, com suas particularidades, que também é um ator extremamente importante na história da humanidade, na história brasileira, mas que a partir dos anos 90 começa a enfrentar maiores dificuldades, vivendo um processo de crise, não de declínio. Todo mundo sabe o que é essa, vivendo um processo de crise, mas enfrentando dificuldades crescentes e ter um papel mais protagonista dentro da sociedade. Então, dentro desse contexto mais geral, dentro dessa discussão mais geral, de tentar estabelecer um diagnóstico mínimo, que tem que ser aprimorado, é verdade, do que é o mundo do trabalho antes da reforma. Porque a reforma, desde o começo no dossiê, a gente já coloca essa perspectiva, ela desse ponto de vista, tem duas questões que coloca. Por um lado, ela procura legalizar práticas que vão sendo forçadas concretamente na relação capital-trabalho, já existentes. Por exemplo, mesmo a terceirização sendo do ponto de vista da regulamentação, limitada à atividade meio, mas objetivamente a terceirização avançou fortemente no período recente. A flexibilização da jornada, ela foi sendo forjada nas práticas concretas do mercado de trabalho no período que nós nos últimos anos. A remuneração variável e o pagamento por bens e serviços também avançou fortemente nos últimos anos. Então, por um lado, a reforma busca legalizar certas práticas que as empresas estavam adotando, estavam forçando ser implementadas já no mundo real do trabalho brasileiro. E, por outro lado, ela abre um cardápio de opções extremamente amplo de possibilidades das empresas manejar a força de trabalho de acordo com seus interesses, ou seja, de ampliar o seu poder de determinar de forma unilateral e até discricionária as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. Tá? Então a reforma tem essas duas finalidades. Obviamente, quando se fala no termo da segurança jurídica, que é um dos elementos que se justificou a reforma, para dialogar um pouquinho com nossos colegas do direito, no fundo a segurança jurídica buscada, talvez fazer uma caricatura, é a segurança das empresas poder fazer o que quiser com a força de trabalho. Isso, obviamente, tem como contraponto deixar os trabalhadores de total insegurança, em total vulnerabilidade, em total risco. Então a reforma tem essas duas dimensões concretas aí na nossa avaliação. Mas a reforma, mais do que essas duas dimensões, ela mexe substantivamente com o arcabouço da regulação do trabalho existente na sociedade brasileira. É uma alavanca, é verdade, que vem dos países centrais, com esse processo da globalização, com as características que a forma como a economia é organizada do capitalismo contemporâneo, mas ela mexe substantivamente tanto nos elementos centrais da relação de emprego, portanto no conteúdo da relação, como no papel das instituições que são responsáveis por colocar, vamos chamar, um limite na liberdade do empregador estabelecer a relação de trabalho. Então mexe com as instituições, especialmente aqui estatais, na área do trabalho, não só pela desconstrução de direitos, mas também tentando colocar limites no papel que elas podem ter e atuar concretamente no trabalho. Por isso que uma série de dispositivos legais, na nossa leitura, elas são direcionadas não para alterar só a CLT, que a Constituição não foi possível, mas para alterar decisões ou jurisprudências consolidadas no próprio Poder Judiciário, né? E teses construídas já há algum tempo por essas instituições públicas que atuam isso.
Mas não só as instituições públicas, como também é fundamental para viabilizar um sistema mais flexível de relações de trabalho, é um enfraquecimento do movimento sindical. A reforma não se propõe fazer a reforma não se propõe alterar as regras ou chamada organização sindical do ponto de vista formal, ou do ponto de vista geral, melhor dizendo. Mas do ponto de vista real, efetivamente, a reforma enfraqueceu substantivamente o movimento sindical ao estabelecer uma asfixia financeira aos sindicatos, ao buscar ter uma instituição paralela que concorresse, mesmo que do ponto de vista formal isso, por causa da Constituição, é difícil ser justificado, vamos chamar do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista real, estabelecer uma instituição que tivesse uma prerrogativa de concorrência com os sindicatos, que é a Comissão dos Trabalhadores, na forma como ela foi regulamentada. E a forma como ela foi regulamentada, ela só tem para ela existir, pelo menos na nossa leitura inicial, para ela existir, pode ser que depois das pesquisas nos indiquem outra coisa, para ela existir, ela só pode ser uma instituição de colaboração com a empresa, porque você não tem nenhuma garantia para esses trabalhadores poder exercer qualquer atividade de contestação dos problemas que acontecem no interior da empresa, ou muito menos estabelecer qualquer pauta de reivindicação, né? Porque do ponto de vista formal, só para dar um exemplo, esse representante tem estabilidade, mas pode ser expedido por razões econômicas, tecnológicas ou disciplinares. Então, ou seja, não tem estabilidade assegurada. Então, portanto, não só se mexe no coração dos direitos e também das instituições públicas e do movimento sindical, mas isso também tem consequências sobre todo o sistema de proteção social. Todo o sistema de proteção social. E no sistema de proteção social, especialmente para a Seguridade Social, em dois sentidos. Por um lado, todas as mudanças que vão acontecer com os contratos intermitentes, autônomos, permanentes, a expansão do contrato temporário, ou seja, um mundo do trabalho muito mais instável, com as pessoas rodando muito mais, portanto, tendo mais dificuldade de preencher os requisitos necessários para poder ter acesso aos direitos da Seguridade Social, como, por exemplo, a aposentadoria, ou até mesmo o seguro-desemprego, que não é da Seguridade, mas porque você vai ter... Como é que você vai comprovar tempo de contribuição? Como é que você vai comprovar tempo de contribuição? Eu não vou entrar em detalhes em função do nosso tempo aqui, tá? Mas é uma dificuldade adicional que se coloca. Portanto, mexe com todo o sistema de proteção social, não só do ponto de vista do acesso a direitos, como do ponto de vista do financiamento das políticas públicas, que é o capítulo 9 do nosso livro aqui colocado. E os cálculos e cenários projetados aqui mostram claramente assim, a partir do momento que vai se substituindo salário fixo por... Isso não está tanto no capítulo 9, mas eu já vou chegar depois no capítulo 9. Você vai substituindo salário fixo por remuneração por bens e serviços ou por participação, lucro, resultado, como pagamento em forma de bônus. A partir do momento que você vai substituindo isso, você vai fragilizando todas as fontes de seguridade social. E no artigo 9, mais concretamente, mostra aqui, se for substituído uma formalização de um assalariado com carteira por uma formalização de um autônomo permanente, ou especialmente através da possibilidade aberta pelo MEI, que é o MEI, esse autônomo permanente por MEI, você vai ter um rombo substantivo na Previdência Social ao longo do tempo. Aqui. Eu não estou lembrando números aqui, mas é bastante substantivo o rombo que vai se estabelecer para o sistema mesmo de Seguridade Social. Obviamente, isso vai colocar mais pressão ainda para se alterar as regras da aposentadoria no sentido de, vamos chamar, ajustar as contas públicas. Por isso que a reforma ela tem um efeito, não é só alterar as regras do jogo da relação capital-trabalho, não é só alterar as regras do jogo do funcionamento do mercado de trabalho, mas ela é mais do que isso, ela altera substantivamente o sistema de proteção social e o tecido social brasileiro, ao deixar os indivíduos e as pessoas, os trabalhadores, numa situação de absoluta instabilidade e insegurança. Tá? Ou seja, ela mexe com a estrutura, ela mexe com a organização da sociedade brasileira, com o modo de viver
nas pessoas da sociedade brasileira. Para dar um exemplo bem concreto que eu quero citar aqui. Quando se introduziu o descanso no final de semana, a lógica do descanso no final de semana, tudo bem, alguns até justificam que tem uma dimensão religiosa e tal, mas é mais do que isso. Era uma compreensão do que para uma sociedade ser saudável, é fundamental que as pessoas tenham espaço de encontro, que a família tenha momento de poder se encontrar. A partir do momento que se permite uma composição extremamente variada de jornadas, os espaços de encontro, de convivência social e familiares se reduzem. Obviamente, isso tem um efeito sobre a vida social mais geral da sociedade. Quando você permite o teletrabalho, você está sobrepondo o tempo produtivo sobre o tempo social. Essa distinção entre trabalhar, horário de trabalho, e depois para você poder viver a vida, que era uma questão que se colocou no passado, com a limitação da jornada de trabalho, essa distinção cada vez deixa de ser evidente. Então, estou colocando exemplos para dizer o seguinte: então, se o primeiro objetivo do livro é estabelecer um diagnóstico mais geral sobre a situação do trabalho no Brasil pré-reforma, como marco zero, para a gente acompanhar a reforma a partir disso, o segundo objetivo do livro é mostrar que a alteração dessas regras, e aqui nós não estamos discutindo no livro muitas regras legais, nós estamos discutindo muito mais as implicações dela em uma série de outros elementos da vida social. Esqueci, por exemplo, até de mencionar aqui na fala, que a reforma ela foi introduzida sob a argumentação de que ela poderia gerar empregos, competitividades, melhorar a produtividade da economia brasileira. E aqui também, no livro o primeiro capítulo que abre o livro, exatamente mostra isso. Ela não tem nenhuma perspectiva de resolver os problemas estruturais da sociedade brasileira, dadas as transformações do capitalismo nos anos recentes. Porque ela tem, embasado atrás dela, uma estratégia de uma competitividade espúria, como está colocado aqui no capítulo. A ideia de você, pelos baixos salários, se inserir nessa economia globalizada. Mas como é que você vai concorrer com o Bangladesh, que um salário de $40 mensais para o trabalhador, a trabalhadora na indústria de confecção? Então, portanto, ela traz por trás uma ideia de como se pensa a perspectiva da organização da economia, como é que se pensa a perspectiva da organização do serviço, da proteção social, como é que se pensa a vida mais geral da sociedade. Então, nesse sentido que é uma reforma extremamente substantiva, e o que a gente quer mostrar no livro? Ela apresenta impactos não só no mundo do trabalho, mas em outras dimensões importantes que a gente tem que se considerar. E por isso que, inclusive, que eu justifico o título do livro, As Dimensões Críticas da Reforma Trabalhista. E nesse sentido, nós vamos olhar o livro, só anunciando concretamente aqui, no capítulo 1, fazer uma relação entre reforma trabalhista, desenvolvimento, competitividade, que foi escrito aqui pelo Anselmo e pelo Denis. O capítulo 2, olhar o mercado de trabalho e toda a discussão, se gera emprego ou não, esse debate, entrando um pouco no debate mais teórico sobre essa questão, mas fundamentalmente apresentando os dados do mercado de trabalho, situação do trabalho, inclusive para mostrar que no período 2004 a 2014 houve um crescimento muito forte do emprego formal, sem ter alterado substantivamente as regras do jogo da regulação formal. O capítulo 3, nós vamos discutir mais os conteúdos centrais da relação de emprego e as suas alterações, especialmente mostrando o avanço das modalidades de contratação flexível, a multiplicidade de formas de flexibilização da jornada que a reforma possibilita, e terceiro, a questão da mudança no padrão da remuneração do trabalho. E aqui o capítulo 2 foi escrito tem mais gente que contribuiu, mas pelo Manzano e pelo Christian. O capítulo 3 foi escrito pela Ludmila, Reginaldo, Paula Freitas e Pietro. E o capítulo 4 mostra, escrito por Vitor Filgueiras, Bruna e Pablo, que mostra que alguma das tendências que a reforma indica como perspectiva já estavam muito presentes no mercado de trabalho. Por exemplo, especialmente ele faz uma análise em relação ao trabalho autônomo e ao trabalho intermitente.
O capítulo 5 vai discutir a discussão dos impactos na organização sindical e negociação coletiva, escrito pela Andréia e pela Marilane. O capítulo 6 vai fazer uma discussão que já foi feita referência aqui para os nossos companheiros da mesa aqui, que é a discussão das experiências internacionais, mostrando que em todos os países que a reforma foi aplicada, ela implicou numa precarização do trabalho, até do ponto de vista, em alguns países a gente pode dizer que a taxa de desemprego teve se moveu talvez numa direção de diminuir um pouco, mas se você utilizar um outro conceito que eu estou utilizando hoje, da chamada subutilização da força de trabalho, nós vamos perceber que essa subutilização cresceu fortemente. Fortemente. Por quê? Porque é considerado empregado quem trabalha de forma intermitente no sábado, uma vez por mês. Mas, obviamente, isso não lhe dá renda suficiente para poder viver do trabalho e está buscando outras ocupações. Tá? Então, o conceito da subutilização talvez vai ser um conceito cada vez mais chave para a gente perceber a realidade do mercado de trabalho, e o conceito de desemprego vai ser menos importante em perceber o que é o mercado de trabalho real. Tá? O capítulo 6, aqui 6 é sobre as experiências internacionais, o 7, 6 é o Tomás e o Carlos Salas que organizaram, o 7 a Magda, a Eliana, Alisson e Tomás também contribuíram, olhando o impacto nas instituições públicas propriamente, que são responsáveis pela efetivação e o dizer do direito do trabalho, olhando internacionalmente como a reforma também impactou essas instituições públicas em vários países. Tá? E o capítulo 8º é a discussão da desigualdade. Nós já temos um mercado de trabalho, uma situação extremamente desigual, e a nossa hipótese é que essa desigualdade tende a acentuar com esse processo da reforma. E o capítulo 9, eu já fiz referência, aqui o capítulo, 8º foi escrito pela Carolina Baltar e a Lilian, e o capítulo 9 se propõe a fazer uma projeção, mesmo num cenário otimista, vamos chamar de formalização, mas substituindo assalariamento por essas outras formas de contratação estimulada pela reforma, isso vai provocar um rombo na Previdência Social. E esse capítulo novo foi escrito pelo Arthur, o Flávio, o Guilherme e o Pedro Rossi. Então quero agradecer a todos os autores que nesse tempo corrido que a gente teve para fazer o livro, se empenharam para poder contribuir à sua obra. E o último aspecto que eu quero chamar a atenção aqui na minha intervenção é se os dois grandes objetivos anteriores foi estabelecer um certo diagnóstico da situação do trabalho no Brasil anterior à reforma, e segundo, olhar que tem diferentes dimensões que você tem que observar para poder entender com mais profundidade o sentido da reforma em curso, o terceiro grande objetivo nosso do livro é dar bases para, metodologicamente, podermos acompanhar os impactos da reforma a partir do momento da sua implementação. Tá? Então esse é o terceiro objetivo um pouco do livro, as bases. E esse terceiro objetivo já começa a mostrar alguns frutos. Então, fruto um pouco desse livro e de outras reflexões com algumas pessoas aqui que estão ajudando, nós fizemos aqui no mês de março uma reunião com pesquisadores de vários núcleos que estudam a reforma trabalhista no Brasil, e com presença do Ministério Público Nacional. E criamos uma rede de estudos e monitoramento interdisciplinar da reforma trabalhista. Uma rede que chama REMIR. É uma rede que tem a finalidade de reunir pesquisadores fazendo pesquisas, tanto quantitativas, qualitativas, reunindo diferentes áreas de conhecimento, para a gente poder estudar com mais profundidade, acompanhar com mais profundidade os impactos da reforma, a partir do momento da sua efetivação, em novembro do ano passado. Tá? Então isso já é um resultado concreto, e já temos aqui, algumas pessoas aqui participam, né? A Débora também junto, uma construção de uma série de parâmetros, e vários aqui, grupo de pessoas aqui do plenário participam desse processo. Temos aqui já uma construção de metodologias de como a gente pode acompanhar a reforma nas suas diferentes dimensões, os impactos. É verdade que no começo
muitas entidades patronais, de certa forma, estão esperando uma certa consolidação, chamada interpretação da reforma, mas na nossa avaliação começa a aparecer cada vez mais que a reforma vai começar a alterar ainda mais substantivamente a realidade do trabalho brasileiro. Ou seja, ela pode ir ganhando projeção. O jogo é jogado, o Silvio bem lembrou, né? As questões não estão definidas. A interpretação final da reforma, daquilo que vai ser efetivado, vai depender muito da discussão no mundo jurídico, da interpretação que vai prevalecer nesse mundo, mas vai depender muito da capacidade de ação coletiva da sociedade, né? E via sindicatos de conseguir negociar condições que não sejam tão draconianas como a reforma se coloca. Mas num contexto que o sindicato está sendo enfraquecido também, né, claramente pela reforma. Então, ou seja, vai ter um embate em torno daquilo que vai ser validado do ponto de vista real, daquilo que foi normatizado, né, a partir da aprovação da reforma no novembro passado. E na disputa do que vai ser validado, nós temos que continuar tentando contribuir para o debate. Mas, sem dúvida nenhuma, já começa a aparecer muitos sinais evidentes de que esse cardápio à disposição dos empregadores começa a ser aplicado aqui e acolá, né? Os bancos, por exemplo, estão numa ofensiva muito grande de viabilizar a reforma nos termos colocados. Segunda-feira, caducou a chamada medida provisória que regulamentava aspectos da reforma trabalhista. Na nossa leitura, a medida provisória não alterava nada substantivamente em relação à legislação aprovada, introduzida em novembro do ano passado, aprovada em julho do ano passado. Não alterava nada do ponto de vista substantivo. Não tinha nenhuma regra que o chamado posto substantivo pudesse colocar isso. O governo, com medo, num ano de eleição, de que colocar em votação a medida provisória do Congresso poderia significar alguma derrota de algum aspecto da reforma, adotou a estratégia de caducar a medida provisória. Mas ela não altera substantivamente nada do ponto de vista do conteúdo da reforma. O que talvez ela pode provocar é mais confusão, e que para nós, nesse momento, confusão é bom. Tá? Ou seja, vale a legislação aprovada para quem já tinha contrato antes de novembro, ou não, que era uma questão que a medida provisória procurava, vamos chamar, sanar e deixar claro. Quê? Oi? Agora, por outro lado, para quem estuda, né, sempre é mais instigante ainda, né, que os desafios para colocar isso. Mas o que estou dizendo é o seguinte só, então já temos esse processo aqui, no livro já tem continuidade, nós estamos estabelecendo essa rede, estamos discutindo aqui a continuidade do acompanhamento daquilo que nós fizemos como esse diagnóstico inicial, para de fato conseguir, com o tempo, ir identificando com mais precisão os impactos de fato da reforma no mundo do trabalho real, no movimento sindical, nas instituições públicas, no sistema de seguridade social, na desigualdade social, no processo de desenvolvimento econômico do país, mesmo sabendo que a questão da dinâmica econômica ela tem muitos outros fatores que vão para muito além da reforma, não é um aspecto da reforma que é decisivo nesse ponto, mas também vamos tentar ver que relações que pode ser estabelecido isso. Ou seja, portanto, é uma obra que vocês leem considerando que tem essas três grandes finalidades, né, do diagnóstico, de mostrar que tem diferentes dimensões, mas também de ser uma base metodológica para a gente conseguir acompanhar os efeitos da reforma. E termino agradecendo a todos que colaboraram com esse processo e dizendo a satisfação de compartilhar a mesa com o Gerson, com o Silvio, com o Paulo e com o Denis, os nossos colegas e parceiros aqui nessas jornadas aqui da discussão dos temas da reforma trabalhista, e convidar a todos que quiserem continuar engajados estudando isso conosco, que nós vamos continuar tendo um GT de reforma aqui trabalhista, vamos aqui logo socializar todas as bases de como vocês podem participar dessa rede, né, e ter contato com aquilo que vai sendo produzido na rede,
Temos um objetivo já colocado em novembro com o Ministério Público de apresentar um primeiro resultado já para fazer um balanço do primeiro ano da reforma, um grande seminário nacional 13 de novembro, já estamos desafiados a, nessa data, apresentar já um outro resultado. Tá? Ou seja, vamos continuar trabalhando e esperando contar com o apoio e a colaboração de todos vocês, e por isso a gente agradece a presença de todos vocês aqui também. Obrigado.